Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Len's Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana, como já é habitual todos os meses, eu trago-vos as minhas leituras de setembro. Ou seja, no mês de setembro eu li 4 livros e meio. Sim, e meio. Eu depois vou-vos explicar no final o que é que significa este meio. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar gosto neste vídeo e de partilhá-lo com toda a gente, amigos, família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. O primeiro livro que li no mês de setembro chama-se Porque Dormimos, é de Matthew Walker, e é este livro aqui. Eu cheguei a mencionar algumas questões relativas a ele na minha página do Instagram. Este livro aqui é um livro que eu já conheço há algum tempo, eu não tinha a noção, não tinha a certeza que já estava traduzido. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi inclusive por uma youtuber que eu sigo, que já falei aqui algumas vezes, a Ruby Granger. Obviamente eles lá em Inglaterra têm a versão em inglês Why We Sleep, e eu não sabia que já havia tradução. Eu já queria ler este livro há bastante tempo, mas não sabia que estava traduzido. Encontrei-o onde? Na Feira do Livro do Porto. Este ano estava com um preço fenomenal e portanto eu decidi comprá-lo. Ora bem, eu em relação a este livro vou fazer aqui um apanhado muito rápido do que é que este livro fala, porque eu depois quero fazer um vídeo mais em detalhe a explicar a importância deste livro e porque é que eu queria tanto lê-lo e que ele foi tão importante para mim. Ora bem, a nível de sono, eu acho que muita gente não tem a noção quão importante o sono é. E para mim ele efetivamente tem bastante importância, em particular por algumas razões que eu depois venho cá partilhar com vocês. E este livro aqui, ou seja, isto não é uma leitura simples, não é uma leitura propriamente por prazer, é uma leitura bastante educativa e informativa. Este foi o primeiro livro que eu li no mês de setembro, mas ao mesmo tempo demorou-me o mês todo a ler. Ou seja, como eu leio vários livros ao mesmo tempo, este era o livro que eu lia, digamos, à noite, por exemplo, era este normalmente o que eu lia, e depois durante o dia eu ia intercalando outras leituras. Este livro aqui fala efetivamente não só explicar o porquê que dormimos, ele basicamente explica a nível cerebral o que é que acontece ao nosso cérebro quando dormimos, ao nosso corpo, a partes dos nossos, a certos órgãos, ou seja, o que é que acontece, que tipo de ondas cerebrais é que nós temos a passarem-se nesta fase do sono, naquela fase do sono, fala exatamente sobre isso, as fases do sono que existem. É um livro muito bom. Obviamente que não faz só isso, além de falar sobre isso, fala depois sobre padrões erráticos que nós temos, muitas vezes, que influenciam o nosso sono de uma forma negativa. Fala também de muitas doenças que têm como causa principal, não sempre, mas muito frequentemente, sono, portanto, o sono incompleto, por assim dizer, pessoas que têm um sono de má qualidade ou em bastante fraca quantidade, e que muitas vezes têm outros problemas de saúde e estão a tentar tratar esses problemas de saúde sem tratar, se calhar, a causa principal, que muitas vezes é o não conseguirmos dormir. Nós aqui exploramos muitas coisas, exploramos também, por exemplo, as diferentes fases do sono que nós temos ao longo da vida, porque o sono é diferente quando nós somos bebés, quando somos crianças, quando somos adolescentes, adultos e, obviamente, também quando somos idosos. Este livro é muito bom, é uma leitura que eu acho fenomenal, eu acho que toda a gente devia ler, o livro está brilhante. Não é obviamente um livro de leitura rápida e fácil, mas eu acho que é um livro bastante educativo e que para muita gente que acha que dormir 4 ou 5 horas e estamos bons para andar, discordo perfeitamente dessa opinião e eu acho que a longo prazo essas pessoas vão também concordar comigo. Portanto, esta foi a minha primeira leitura de setembro, Porque Dormimos, um livro que eu aconselho bastante. Se quiserem, se puderem, leiam. A segunda leitura que fiz no mês de setembro foi do livro Drácula, de onde é que está? Bram Stoker. Este aqui, eu tenho a versão da book cover, que também comprei na Feira do Livro. Obviamente a book cover tem uns preços relativamente fixos, portanto este aqui não estava com um desconto específico, mas é um preço muito bom, que costumo comprar os livros lá na book cover. Este livro tem uma particularidade, eu fiz pela primeira vez uma leitura conjunta com uma pessoa com a qual falo através do Instagram literário, que é a Joana. Eu vou deixar aqui o link do Instagram dela, se vocês quiserem ir explorar. Ela é uma miúda muito querida, nós já falámos algumas vezes, obviamente a nossa relação é meramente online, mas decidimos fazer uma leitura conjunta e este foi o livro que escolhemos, o livro Drácula, que curiosamente, e se calhar como grande parte das pessoas, todos nós conhecemos o Drácula, mas na verdade nenhum de nós conhece o Drácula, porque eu acho que as pessoas têm a ideia
ou seja, a aparência do Conde Drácula, os dentes pontiagudos, a capa preta, a pele branca, tudo mais, mas eu acho que a história mesmo em si, muito poucas pessoas a sabem. E eu era uma dessas pessoas, portanto, eu quando encontrei este livro quis mesmo lê-lo. Curiosamente, quando eu e a Joana estávamos à procura de um livro que tivéssemos em comum nas nossas TBRs, nós encontramos este, efetivamente, o Drácula, e ambas quisemos ler. O livro é bastante pequenino, ou seja, ele tem cerca de 250 páginas mais ou menos, mas ele é, portanto, o tamanho em si, ele é um bocado mais pequeno do que o normal. Isto lê-se lindamente, nós lemos isto, eu penso que demorou cerca de mais ou menos uma semana de tempo útil, porque obviamente que nós como é que fazíamos isto? Nós líamos, por exemplo, combinávamos ler 5 capítulos, e depois combinávamos fazer uma espécie de uma discussão. Isto para garantir que uma pessoa não estava a ler à frente da outra e que ao fazermos a discussão, a pessoa que estava mais adiantada pudesse às vezes revelar pormenores que a outra pessoa ainda não tinha lido e de certa forma ficava a leitura um bocado, pronto, ficava assim, dávamos spoilers, por assim dizer, nós não queríamos fazer isso. Portanto, combinávamos uns capítulos, falávamos, depois líamos mais e falávamos e por aí adiante. Quer eu, quer ela, gostamos imenso deste livro. Muitos dos nossos pontos de vista até eram bastante semelhantes, nós demos-lhe 4 estrelas na avaliação. Um livro muito bom, não posso dizer que é dos melhores que já li, não posso dizer que daria 5 estrelas porque de facto acho que lhe faltam aqui qualquer coisa aqui que falta. Há aqui dois ou três pontos que não foram bem explicados, não que seja nada transcendente, mas pronto, para mim como leitora gostava de os ter visto explicados, mas no geral eu achei o livro muito interessante. Aconselho a ler, especialmente para quem acha que sabe qual é a história do Drácula, mas na realidade não sabe qual é a história do Drácula. Portanto, sim, este foi a minha segunda leitura de setembro, o Drácula de Bram Stoker. Ora, em terceiro lugar, como leitura de setembro, um livro que foi inesperado para mim, porque eu sou uma pessoa que, penso que já cheguei aqui a dizer, não sou muito fã de ler livros com muito hype. Hype significa livros que estão na berra, livros que agora são falados, são lidos por toda a gente lê, toda a gente fala, toda a gente comenta. Isto a mim mete-me um bocado de aflição, porque regra geral, quando eu leio estes livros não gosto deles. E então acabo por ter assim uma relação já de medo antecipado e muitas vezes não compro. Estes livros, efetivamente, não fui eu que os comprei, eles eram de uma pessoa de família e foram-me emprestados para ler. E estou a falar nada mais nada menos de que A Criada, de Freida McFadden, é assim que ela se chama, Freida McFadden. Portanto, aqui temos nós o livro A Criada, que eu já tinha visto efetivamente na estante desta pessoa, ainda não tinha decidido pegar, mas depois eu via, as críticas eram bastante boas, inclusive não só no Instagram, mas mesmo no Goodreads, que eu fui lá ver, no geral, quer na versão, quer com o título em português, quer com o título em inglês, ele está cotado com 4 ponto qualquer coisa estrelas, e eu pensei para mim, não, vou ler. Vou ver o que é. Também não tinha de comprar os livros porque podia tê-los emprestados, portanto foi também algo bastante positivo. Deixem-me que vos diga, efetivamente, se eu não tivesse lido estes livros, eu tinha ficado a perder. Ele efetivamente é muito bom, eu dei-lhe 5 estrelas. É um thriller psicológico, eu gosto muito de thrillers psicológicos, não leio muito, já li alguns. Essa parte era uma das partes que me tinha um bocadinho de receio, porque lá está, como eu já vos vim falar, há certos livros que mexem um bocado com a pessoa ao ponto de mexerem com os meus sonos e eu não gosto muito de entrar nesse campo, mas pronto, mas quis ler este livro e eu achei que ele devia estar bastante bom, pelo menos toda a gente estava a adorar, era bastante unânime e eu então dei-lhe uma oportunidade e deixem-me que vos diga. Este livro é assim, não é fácil de ler, eu não vou dizer que, pelo menos para mim, nós neste livro temos a personagem principal, que é a Millie, que é uma jovem que começa a trabalhar numa casa, ela tem um passado, pronto, um pouco estranho, que ela não gosta de partilhar muito, ela já esteve presa durante uns anos e tem sempre receio de mencionar isso às pessoas, porque obviamente precisa de um emprego e precisa de dinheiro e tudo por aí fora. Ela começa a trabalhar nesta casa e durante a primeira parte do livro, eu diria assim, a relação entre ela e uma das outras personagens estava-me a meter muita confusão. Literalmente estava-me a meter muita confusão. Eu estava a ler e dava-me vontade quase de entrar pelas páginas dentro e dar uma chapada na cara de alguém. Muito sinceramente era o que me dava a apetecer fazer. Mas obviamente que pronto, isto são emoções que os livros nos despertam e em mim às vezes despertam bastantes emoções deste tipo, mas obviamente não foi razão para não continuar a ler. Eu continuei a ler e o livro vai ficando cada vez melhor e cada vez melhor. E esta é uma daquelas autoras em que nós, quando achamos que já estamos a perceber mais ou menos o que é que vai acontecer, a gente não está a perceber absolutamente nada. Eu pelo menos não conseguia de forma nenhuma ter dito ou descoberto
este final que o livro teve. O livro está muito, muito bom, ele psicologicamente mexe com a pessoa, mas é um mexer que não é mau, não é necessariamente mau, assim, deixa-nos um bocado desinquietos, não vou mentir, mas é um livro que está tão bem escrito, está tão... É mesmo inteligente, a própria escrita, a intriga, o mistério aqui por detrás, as relações entre as pessoas, é de uma subtileza, é de uma inteligência muito, muito, muito boa. E portanto eu acho que este livro aqui está incrível e eu dei 5 estrelas e ainda bem que eu consegui obtê-lo e lê-lo, porque eu se tivesse que o comprar se calhar não o faria e tinha perdido bastante. Portanto aconselho mesmo muito a leitura de A Criada, de Freida McFadden, que foi a minha terceira leitura do mês de setembro. E obviamente que não há 3 sem 4 e portanto, como a pessoa em questão também já tinha o segundo livro, O Segredo da Criada, esta foi a minha 4ª leitura do mês de setembro, O Segredo da Criada, também de Freida McFadden. Portanto, não vou dizer que é a continuação da história anterior, claro que há uma ligeira ligação entre as duas, porque a personagem é a mesma, quando estamos a falar da Millie, que obviamente já não está a trabalhar na casa onde estava a trabalhar no livro anterior, entretanto começou a trabalhar para outras pessoas, e temos uma aventura que eu acho que nós depois de lermos o primeiro achamos que automaticamente já vamos saber o que é que vai acontecer no segundo. De todo. Eu acho que não havia forma de termos percebido isto. Este livro segue também novamente as aventuras da Millie. Nós começamos a ver aqui um padrão no início e chega aqui uma parte... Ou seja, nós no início vemos um padrão, mas ao mesmo tempo desconfiamos. Eu, pelo menos, foi como aconteceu. Eu estava a ler, mas estava a desconfiar, porque eu estava a pensar, isto está a ser muito óbvio, de certeza que não vai ser assim tão óbvio. A certa altura comecei a engendrar aqui um plano na minha cabeça do que é que eventualmente iria acontecer e cheguei a um ponto em que achei que, ok, não, acho que já sei o que é que vai acontecer, eu acho que é isto. A questão é que não foi, não teve nada a ver com o que eu estava à espera, o livro está mais uma vez brilhante, a escrita está incrível, está super inteligente, super no ponto, não falta aqui nada. Eu acho que esta escritora vai ter bastante futuro, efetivamente, são os primeiros 2 livros que eu li dela, eu penso que está para sair um terceiro no seguimento destes 2, estes aqui são da editora Alma dos Livros e eu acho que foi nessa mesma editora que eu vi também que está para sair um terceiro livro, não sei se é neste seguimento ou não, mas penso que sim. E mais uma vez eu aconselho também dei 5 estrelas ao Segredo da Criada, este aqui de Freida McFadden, aconselho muito, muito a leitura, quer um, quer outro, se possível leiam-nos por ordem, primeiro A Criada e depois este, porque acabam por perceber melhor o encadeamento, não da história, mas da personagem principal. Portanto, 4ª leitura do mês de setembro, O Segredo da Criada. Ora bem, e como vos tinha dito no início deste vídeo, eu li 4 livros e meio. Portanto, estes foram os 4 livros que eu li e falta agora o meio. Meio porquê? Porque eu, como fiz também com um livro que já li no passado, da Secret Garden, eu decidi ler também um e-book, portanto um livro em formato digital. Eu comecei a ler um livro que se chama Three Men in a Boat, que eu estou a lê-lo em inglês na aplicação Fable, como também já vos falei, de forma gratuita. Ele também está traduzido para português, a tradução é 3 Homens num Barco, é esta a tradução. Eu ouvi falar neste livro, ele é considerado não um clássico da literatura, mas é um livro clássico, portanto, já é escrito há algum tempo e ele está um bocado nessa categoria, por assim dizer, e eu decidi ler. Ora bem, meio porque eu efetivamente cheguei sensivelmente a meio do livro, mas ele está a ser bastante desinteressante. Não estou a gostar assim muito, eu quero ver se o acabo para ver se entre o meio e o fim há alguma coisa que justifique pelo menos a leitura ou que possa vir a interessar. Não sei se vai haver, porque pelas reviews e pelas opiniões que eu ouvi de algumas pessoas que já leram, o livro é assim um bocado desensabido, portanto eu acho que não vai melhorar muito para além disto, mas obviamente que eu vou tentar acabar de ler, não sei se será já este mês, neste momento fiz uma pausazinha e comecei a ler outro, que já queria ler há algum tempo, mas vou tentar acabar de ler este livro. Por isso é que este é o meio, eu vou deixar aqui até uma imagenzinha da capa do livro para vocês verem, Three Men in a Boat, que é o meio livro que eu ainda não acabei de ler. E pronto, estas foram as minhas leituras do mês de setembro, os 4 livros e meio que eu li. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar nos comentários alguma coisa que queiram que eu faça, ou até mesmo que livros é que vocês leram em setembro, inclusive se leram algum destes livros já e qual é a vossa opinião sobre eles. Não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar gosto neste vídeo e vejo-vos para a semana. Tchau!